Eu navegava pela página da Câmara dos Deputados para ver o que está acontecendo, né? Até porque teve essa discussão sobre emendas, orçamento secreto e tal. E eu trombei com uma audiência que aconteceu no dia 24, portanto está passando batido, tem 6 dias, da Comissão Mista de Orçamento, uma audiência pública, para discutir a situação das obras com indícios de irregularidades. Aí discutiam lá, chamaram gente do Tribunal de Contas da União, chamaram gente da Agência Nacional de Transporte Terrestre, chamaram gente do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, o DENIT, Ministério da Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, etc. e tal. E discutiram várias obras que ou estão paralisadas, ou estão em debate, ou estão recebendo uma parcela, ou estão numa velocidade menor, enfim. Eu não vou entrar em cada uma das obras, porque discutiram o BR-040, discutiram a BR-235, discutiram a BR-116, mas teve uma obra, vou pegar uma obra, que chamou minha atenção. No debate que foi travado ali, e a reportagem na página, a matéria, né, que a Câmara transcreve, e em geral alguém vai dizer, poxa vida, mas você está num site oficial. Não, mas é uma transcrição praticamente do que aconteceu ali. Coisa que a imprensa não vai fazer, uma transcrição, né? Você vai na página oficial, você acha uma transcrição um pouco mais meticulosa, porque o objetivo é realmente registrar de forma até neutra. Aí olha que interessante. Vai lá o diretor. Bom, primeiro, Transnordestina. Essa é a obra sobre a qual eu queria falar. Para entender, primeiro, uma obra que tem 1.700 quilômetros de trilhos, deveria ter 1.700 quilômetros de trilho. Ela nasce numa cidade de Eliseu Martins, no Piauí, e ela vai em direção a Pernambuco. Lá segue um ramal para o porto de Suape, e de lá segue um ramal para o porto de Pecém. Suape em Pernambuco, Pecém no Ceará. Ou seja, é um Y deitado. Um Y deitado, que parte do Piauí, aí tem um ramal que vai para Pernambuco e um ramal que vai para o Ceará. Esse era o projeto da obra. Esse é o projeto da obra. Esse projeto é de 2006, governo Lula. Aí começaram, início da obra, 2006. Em 2010 o Lula inaugura aquele que seria uma grande fábrica de dormentes. Estava lá o Marcelo Odebrecht, estava lá o Benjamin Steinbrück, que é o concessionário dessa obra transnordestina. Fábrica de dormentes que ia ter 5.000 dormentes por dia. Uma obra importantíssima para o Brasil. Importantíssima. Bom, essa obra está parada. Enterraram 600 quilômetros de trilho, deveria ter 1.700, mas está parada, ela não vai para canto nenhum, ela não liga nada a coisa alguma. Atingindo e mexendo com a expectativa das pessoas de uma região, prometendo desenvolvimento, mobilizando as pessoas, fazendo com que elas acreditassem. A dona do hotel começou a investir em mais quarto, montaram um shopping center na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, em Pernambuco, foi especialmente atingida. A fábrica de dormentes é em Salgueiro. Salgueiro, que empregava, empregava 1.000 pessoas por dia, passou a empregar 11.000 pessoas por dia. Puxa, porque afinal, a obra. Salgueiro passou a ser a cidade que mais empregava em Pernambuco. Virou uma das 50 que mais demitiram no Brasil. Olha que absurdo que foi feito. Bom, grande expectativa. A obra em 2016 estava 50% pronta, mas 50% que não levava para lugar nenhum, 50% inútil. E a obra está parada. O governo federal não faz repasse. Já consumiu 6 bilhões de reais para nada e precisa de mais 7 para poder acabar. Então, a gente enterrou 6 bilhões de reais numa obra que não vai acabar.
Aí o ministro Tarcísio, dando entrevista, o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, dando entrevista sobre essa obra, disse assim, olha, não dá para fazer esse Y aí. Não dá, não é viável. Não tem condições de ligar o Piauí até o porto de Suape, em Pernambuco, e ligar o Piauí até o porto de Pecém. Nós só vamos fazer um pedaço, nós vamos fazer até o porto de Pecém, condenando o trecho que vai para Pernambuco. Acabou, não vai ter. Quer dizer, não estou dizendo que ele está dando uma declaração infundada, mas olha o que é o Estado brasileiro. A irresponsabilidade do Estado brasileiro. Continuando, e a gente volta. O diretor de transporte do Ministério da Infraestrutura, que estava lá, ele disse, olha, desde 2019, que a concessionária começou a apresentar projetos para a NTT para ter uma alternativa. Aí foram feitos ajustes, a agência acatou, mas precisa esperar uma liberação do TCU. Se o TCU não liberar, não dá para colocar dinheiro na obra. Aí nós não podemos fazer aporte na construção, porque o TCU decidiu segurar os repasses já em 2017. Então só tem os recursos privados da concessionária, que é porcaria, dinheiro miúdo. Aí o camarada do TCU diz, olha, de fato, a gente interrompeu os repasses. Mas a gente não pode repassar porque o Ministério da Infraestrutura, que acabou de reclamar que estava esperando o TCU, está discutindo uma possível caducidade do contrato, ou seja, cancelar o contrato com a concessionária. Aí o camarada do Ministério falou, não, mas isso aí é a NTT que tem que olhar. Bom, resultado. Estava lá a NTT, TCU, Ministério da Infraestrutura, os três discutindo a Transnordestina, e só não estava lá uma pessoa, o pernambucano, o cearense, o cidadão, né? O empresário, as pessoas, porque a ferrovia que leva grão, que leva minério de ferro, leva desenvolvimento, leva progresso, leva dinheiro, alimenta as pessoas, viabiliza o interior do Brasil. E os burocratas que estavam discutindo, assim como o burocrata ministro, né, discutindo a Transnordestina, eles estão discutindo uma planilha Excel. Para eles é uma planilha Excel. Não há recursos, não há recursos. Devia estar todo mundo preso, para variar. Como é que pode? 2006 inaugura uma obra, 2010 inaugura uma fábrica de trilho, anuncia para 2016 a conclusão da obra total, dos 1.700 quilômetros. Nós estamos em 22, 30 de novembro, 6 anos depois, não só não tem a obra, como ela consumiu 6 bilhões de reais, como ela precisa de mais 7 bilhões de reais, como ela precisa de mais 1.100 quilômetros de trilho e como está condenado o trecho que vai para o Porto de Suape. Sendo que a concessionária que toca a Transnordestina e que se dispõe a fazer até o Porto de Pecém é dona de um terminal de carga no Porto de Pecém, que aliás é a CSN, cujo controle é de amigos do Ciro Gomes. Mas como é que é isso? Como é que a infraestrutura do Brasil pode ser feita dessa forma? E você pega e vê a discussão, ninguém estava triste lá, ninguém estava sofrendo, ninguém estava se sentindo, ninguém pediu desculpa. Ninguém pediu desculpa. Olha, gente, eu queria pedir desculpa ao país. Nós enterramos 6 bilhões de reais numa obra que precisa de mais 7 e que não vai ficar pronta. Não vai ficar pronta, simplesmente não vai ficar pronta agora. É chocante um negócio desse. Quando você pega o histórico da obra, aí você vê, e aí eu fui ver algumas reportagens sobre a obra, o drama das pessoas por trás. A dona do hotel, como eu falei, que aumentou o número de quartos, porque ia ter uma quantidade de gente trabalhando lá e depois o movimento ia ser monumental. O dono do restaurante.
aquele que foi contratado para colocar dormente, a fábrica de dormente, que podia produzir 5 mil dormentes dia e que não está produzindo esse tanto. Porque não tem. Por quê? Aí você vê o trilho no barro, o trilho não está nem sobre o dormente. Todo mundo tinha que estar preso. Todo mundo tinha que estar preso. Como é que pode alguém ganhar uma concessão dessas, prometendo fazer uma obra desse tamanho e depois simplesmente não fazer a obra? Não faz a obra. Ele vai ter seus motivos para não fazer a obra, mas se a gente for ouvir os motivos de todo mundo, o TCU também tem motivo para não colocar dinheiro, para não autorizar, a NTT tem motivos para não autorizar, o Ministério da Infraestrutura tem motivos para não alocar, os deputados têm motivo para fazer essa reunião, e o Brasil tem motivo para estar andando para trás. É chocante. E eu estou falando da Transnordestina, não porque eu prefiro falar da Transnordestina, do que falar da BR-116 ou das outras obras que foram discutidas. É porque é uma repetição. É uma repetição. Uma audiência cujo tema central, obras com indício de irregularidade. Óbvio que tem irregularidade na Transnordestina. Está tudo irregular. Fora do prazo, fora da especificação, o contrato está sendo discutido, a sua caducidade, o máximo que pode acontecer é o concessionário perder a concessão, sabe? Sai tudo muito barato. Cadê os 6 bilhões de reais? E se as pessoas quisessem os 6 bilhões de reais, se eu achasse razoável, eu não quero os 6 bilhões de reais de volta para os cofres públicos. Eu acho que o certo são os 6 bilhões de reais estarem sobre trilhos e mais 7, se preciso, para aquele negócio funcionar. Porque aquilo gera bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. A economia de um estado como Pernambuco, um estado pujante, onde eu morei, aliás, um estado sólido, Ceará, o estado onde meus pais e meus irmãos moram, se mudaram para lá, são de São Paulo. 2 estados que eu conheço, promissores, ricos. Qual a diferença do estado rico e o estado pobre? A gente fala São Paulo é rico, o Nordeste é pobre, o Ceará... Porque, claro, condenado por decisões desse tipo, condenados ao abandono, condenados por obras que não ficam prontas. Uma obra como essa seria transformadora, seria uma coisa revolucionária. 1.700 quilômetros de trilho, abastecendo o Vale do São Francisco, abastecendo o oeste da Bahia, abastecendo o sul do Piauí, ligando a 2 portos. Puxa vida, você ia ter mais exportação, pujança. Uma obra muito interessante, muito interessante. Então ela está parada. Tudo que não pode, ela está parada. Andando torta, melhor do que parada reta. Não faz sentido o que está acontecendo. Nós temos que acompanhar isso, e é esse tipo de assunto, na minha opinião, que a gente tem que cobrar dos candidatos a presidente, dos candidatos ao governo, do Pernambuco, do Ceará, evidente, Piauí, mas do governo federal, e dos candidatos ao governo, e do presidente Bolsonaro, e do ministro Tarcísio. É a burocracia agindo. A gente vai fazer o ramal que liga ao Porto de Pecém, que é o que dá, que é o que dá. Como assim? Que é o que dá? Então o Brasil é o que dá. É uma visão tosca, sabe? Pequena. O que o Sérgio Moro tem a dizer sobre isso? O que o Dória tem a dizer sobre isso? O que o Lula... Aliás, o Lula não é que ele tem a dizer, tem que explicar. O Lula tem que explicar. Como é que ele inaugura uma obra? E veja, era para acabar em 2016, no governo do PT. Então essa obra é totalmente responsabilidade do PT. Totalmente responsabilidade do PT. 10 anos, 2006 a 2016, não ficou pronto. É uma vergonha nacional. Mas é assim, a gente fica com uma vergonha dos políticos e a gente se sente usado, humilhado, reduzido e empobrecido. A riqueza está nisso. Obras de infraestrutura, produção, PIB. Sem isso, o Brasil não avança de jeito nenhum. É escandaloso essa reunião passando batido, mas com um debate que é isso. Esse é o debate nacional.
Não é o debate das grandes linhas, ou o que vamos fazer. O que vamos fazer é isso aí. Como é que acaba uma obra dessa aí e bota o trilho para rodar? É isso que a gente tem que discutir. Parece que é a coisa pequena, mas esse monte de coisa pequena é que cria um país grande.